E aí pessoal, tudo bom? Vamos dar continuidade ao nosso curso de Geometria Espacial e Projetiva do curso de Licenciatura em Matemática, Campus Caucaia. Hoje, nesse vídeo, estudaremos pirâmides, tá bom? Então, considere um plano gama, considerar um plano gama e um ponto V não pertencente a esse plano gama. Seja P um polígono convexo qualquer no plano gama. O conjunto formado por todos os segmentos de reta, tendo V como uma extremidade e a outra na região poligonal limitada por P, é um sólido que denominaremos de pirâmide, tá bom? Então, pirâmide é esse sólido. Aí, seria esse sólido, pirâmide, tá bom? Então, como exemplos aqui, primeiros, então, considere esse polígono aqui, esse paralelogramo, vamos imaginar aqui, esse paralelogramo aqui, A, aqui o ponto B, o ponto C e o ponto D, tá bom? A, aqui B, C e D. Então, esse polígono aí, ele está nesse plano aqui, né? No plano gama, tá bom? E eu vou considerar um ponto V nesse cara aqui. Ponto V nesse cara aqui. Então, os segmentos que a gente vai ter, os segmentos que teremos, ligando o ponto V a cada um desses vértices aqui, é o que a gente vai chamar de pirâmide, tá bom? Da mesma forma, se eu considerar aqui um pentágono, né? Aqui, ó, A, B, C, D, então um pentágono aqui, tá bom? E aqui é meu vértice V, tá bom? Então eu tenho essa pirâmide, tá bom? Essa pirâmide. Da mesma forma eu posso considerar o menor polígono aqui, né? Que eu tenho, que é o triângulo. Então eu tenho os triângulos aqui. Então eu tenho um triângulo como região poligonal, ABC, e eu tenho o meu vértice, né, que é o que a gente vai chamar de vértice V. Então, o polígono da base da pirâmide é dito base da pirâmide. Então, essa aqui é a base da pirâmide, essa aqui é a outra base da pirâmide, aqui é o pentágono, e aqui é o triângulo, que é uma base da pirâmide. As outras faces, aquelas que ligam esse ponto aqui, o ponto V, aos vértices de cada um desses polígonos, vão ser ditas faces laterais. As arestas da pirâmide são os lados de suas faces. E as arestas que se encontram num ponto fora do plano são chamadas de arestas laterais, tá bom? Então, esse cara aqui, esses caras aqui, eu vou marcar essas arestas aqui, ó, aresta AD, essa aresta aqui, esta e esta são as arestas da pirâmide. E essas arestas que ligam, né, que se encontram com um ponto fora do plano, que são justamente essas aqui, esta, eu estou fixando apenas essa pirâmide, mas isso aqui é válido para qualquer das pirâmides que eu tenho. Estas arestas aqui são as arestas laterais. Esse ponto V, esse ponto V aqui, é o que a gente vai chamar de vértice. Esse aqui é o V, é o que a gente vai chamar de vértice da pirâmide. Vértice da pirâmide. Sendo os vértices da sua base denominados vértices laterais. A distância do vértice ao plano da base, essa distância aqui, a distância do vértice ao plano da base, que é essa que está aqui em vermelho, tá bom? Essa distânciazinha aqui é o que a gente vai considerar de altura da pirâmide, tá bom? Então, o que está em vermelho aqui, né? Isso aqui vai ser a altura da pirâmide, tá bom? Isso é a altura da pirâmide. Esse segmento aqui, VO, tá bom? A altura da pirâmide. Dando continuidade, uma pirâmide de base triangular é dita tetraedro. Então, a pirâmide, aqui é pirâmide, né? Aqui, pirâmide, então... Deixa eu riscar aqui e escrever o correto, tá bom? Então isso aqui, uma pirâmide
Pirâmide de base triangular é dita tetraedro. Se um plano paralelo à base intersecta uma pirâmide, ele a separa em duas partes. Uma delas é pirâmide, que é justamente do plano até o vértice. Isso aqui vai ser uma pirâmide, que fica entre a base e o plano. E a outra, que é justamente entre essa base da pirâmide original. E o plano que eu estou seccionando a minha pirâmide vai ser denominado tronco de pirâmide. O que está sendo feito aqui é mais ou menos a gente está fazendo isso aqui, ó. Então deixa eu tentar exemplificar para vocês. Isso aqui eu tenho uma pirâmide, eu vou desenhar uma pirâmide triangular aqui, mas para ficar mais simples o desenho, mais rápido. Então eu tenho aqui essa pirâmide, pronto, tenho essa pirâmide aqui. O que é que vai acontecer? Eu vou pegar um plano, e vou seccionar esse plano com essa pirâmide, tá bom? Então eu vou seccionar o plano, aqui, tá aqui o plano, e vou seccionar com essa pirâmide aqui. Quando eu faço isso aqui, eu obtenho duas coisas. Primeiro, quando esse plano aqui secciona essa pirâmide aqui, ele vai determinar uma outra pirâmide, tá aqui. Então ela vai determinar essa pirâmidezinha aqui, menorzinha, que é justamente essa aqui que eu vou desenhar verde. Então, tá aqui. Então, tá aqui, a gente ainda tem uma pirâmide aqui, de modo bem fácil a gente consegue ver, né? Isso. Eu vou ainda obter uma outra região. Essa região é justamente essa aqui, que eu vou rachurar aqui para baixo, mas eu vou desenhar aqui para a gente ver como é que ela fica. Eu vou desenhar ela em preto. Então eu vou ter uma figura mais ou menos assim. Eu vou ter uma figura mais ou menos assim. Pronto. Aqui. E aqui eu vou trazer aqui. Pronto. Eu vou trazer dessa forma. Pronto. Porque aqui o desenho não vai ajudar, tá bom? Mas prometo que eu vou fazer bem feito agora, porque senão vai ficar parecido com um prisma, e não é um prisma, as bases não são congruentes. É por isso que a gente leva um certo tempo para fazer isso. Então aqui, pronto, eu vou fazer bem absurdo, no sentido de que o visual ele vai ajudar o entendimento. Então tá aqui, pronto, e aqui eu vou dar a profundidade agora. Pronto. Então essa que está em preto aqui é o que a gente chama de tronco de pirâmide, tá bom? O que é que acontece? De posse dessas informações, eu tenho o seguinte, eu tenho a seguinte proposição: se um plano corta uma pirâmide e é paralelo à sua base, então ele determina uma pirâmide menor, tanto aqui, essa pirâmide menor, que é semelhante à pirâmide original. A gente vai ver o que é essa ser semelhante daqui a pouco, sendo a razão de proporcionalidade igual ao quociente entre as alturas das suas pirâmides. Então a razão de proporcionalidade sendo a altura dessas pirâmides. Então como é que eu vou fazer a prova? Então a gente vai considerar primeiro o caso da pirâmide. Então considere inicialmente, né? Inicialmente uma pirâmide triangular. Inicialmente é uma pirâmide triangular. Uma pirâmide triangular. Pronto. Considerei uma pirâmide triangular. Isso aqui. Bom, então a gente vai fazer o seguinte. Como é que eu vou fazer? Eu vou considerar os planos. Então eu vou, seja gama, o plano da base.
da base. E gama linha, o plano que eu vou paralelo, o plano que é paralelo, o plano paralelo à gama, paralelo à gama, paralelo à gama, e que vai cortar a pirâmide, e que corta a pirâmide, e que corta a pirâmide, corta a pirâmide. Pronto. Feito isso, eu vou considerar pontos. Então, eu considero os pontos x e y em gama. Então, sejam x e y pertencente à gama e também pertencente à base, tá bom? Pertencente à gama e à base. E a base. E S o vértice. E S o vértice da pirâmide. Vértice da pirâmide. Pirâmide. Pronto. Da pirâmide. Quando eu considero isso, eu vou olhar para essa face aqui agora, ó. Eu vou, onde estão esses pontos aqui, eu vou olhar para essa face aqui. Essa face aqui, x, y, s, é um triângulo, são faces triangulares. E aí, quando esse triângulo aí, ele intersecta o plano x, o plano gama linha, nos pontos x' e y'. Pronto, aqui. Então, considera esses caras aqui. Agora, note. Feito essas considerações, eu vou ter o seguinte. Os segmentos x', x, y e x', y' são paralelos. Eles são paralelos por estar no mesmo plano. Esse plano é o que contém um triângulo, né? Ó, x, y, s, que são pontos não colineares, então eles determinam o plano. Se eles determinam o plano, então eles são paralelos, né? Além disso, os segmentos são paralelos porque os planos gama e gama linha também são paralelos. Então eu vou ter esses dois triângulos aqui. Então eu vou ter esses dois triângulos. Eu tenho um triângulo, esse triângulozinho aqui, e eu tenho esse outro triângulo. Então eu tenho o triângulo S, x', y', e eu tenho um triângulo S, x, y. Tá bom? Esses dois triângulos, eles são semelhantes pelo segundo caso de semelhança de triângulos. E aí, se eles são semelhantes pelo segundo caso de semelhança de triângulo, a gente tem que a razão de proporcionalidade é a mesma entre quaisquer de suas medidas lineares, particularmente entre suas alturas, né? Então, porque eu estou falando isso porque se eu considerar essa altura aqui, a altura, né? A altura aqui também é. Então, eu vou escrever esse fato aqui. Então, pelo segundo caso, então, pelo segundo caso, caso de semelhança, de triângulos, x, y, s e x', y', s são semelhantes. E a razão de proporcionalidade o quociente é a mesma entre quaisquer de suas medidas. É a mesma
entre quaisquer de suas medidas lineares. Medidas lineares. No nosso caso, a gente vai considerar a altura. Por exemplo, suas alturas. Por exemplo, suas alturas. Pronto. O que é que este argumento permite a gente concluir? Então, daí, o que é que a gente vai concluir? Daí, a gente conclui, permite concluir várias coisas. Que as faces laterais correspondentes da pirâmide original e da pirâmide menor também são semelhantes. Tá bom? Então, daí eu tenho o primeiro. As faces laterais são as faces laterais correspondentes entre as pirâmides, tá bom? Eu não vou escrever aqui. Entre as pirâmides são semelhantes. Pronto. São semelhantes. A razão entre os lados correspondentes das faces devem concordar nas arestas comuns e nas duas faces. Além disso, as bases das duas pirâmides têm lados correspondentes proporcionais ao quadrado desse quociente. Então, segundo, as bases correspondentes são proporcionais. Tem lados, né? As bases das duas pirâmides têm lados. As bases correspondentes têm lados correspondentes proporcionais. Tem lados correspondentes proporcionais. Pronto. Proporcionais. Bom, a gente tem lados, as bases correspondentes têm lados correspondentes proporcionais. Como elas são triângulos, então elas são semelhantes. Então essas duas coisas aqui, como são triângulos, elas são semelhantes. E pelo que foi visto acima, essas duas pirâmides têm seus lados, tem razão entre seus lados, igual a razão entre suas alturas. Então, o que eu estou considerando aqui é que daí, com essas coisas aqui que eu provei, portanto, que eu falei, que a gente viu aqui, portanto, as duas pirâmides são semelhantes, onde essa semelhança entre esses lados aqui é igual ao quociente das suas alturas. E a razão de semelhança é o quociente das suas alturas. É o quociente das suas alturas. Pronto. E se a gente fez o caso, por um caso que a pirâmide é triangular, né? Como a gente constata aqui, ó, no caso de uma pirâmide ser triangular. Para o caso geral, é mais simples, porque mais geralmente, se eu considerar o caso qualquer, no caso de uma pirâmide qualquer, o que eu vou fazer aqui, o que a gente vai fazer aqui, no caso de uma pirâmide qualquer, a gente vai subdividimos
a sua base, né? Subdividimos ela em tetraedros, usando as diagonais da base, usando as diagonais da base, a partir de seus vértices, a partir de cada um de seus vértices, cada um de seus vértices. Feito isso, eu saio do caso geral de uma pirâmide qualquer e recaio no caso anterior. Isso aqui demonstra a proposição. Tá bom? Então tá feita a prova dessa proposição, né, da proposição aqui. Note o seguinte, ainda, a área lateral de uma pirâmide é a soma de todas as áreas de suas faces laterais. Suas faces laterais são sempre triângulos. A área total da pirâmide é a soma da área de sua base com sua área lateral. Note que essas duas definições, elas concordam com a definição dada lá no caso de prisma. Tá bom? Feito isso, eu vou ter essa seguinte proposição que nós provaremos agora. Ela nos diz o seguinte: se duas pirâmides têm alturas iguais e suas bases têm a mesma área, então elas têm o mesmo volume. Note que o que a gente vai usar aí na prova dessa proposição nada mais é do que o princípio de Cavalieri, tá bom? E para tanto a gente vai supor, então vai supor, então podemos supor que as duas pirâmides estão construídas sobre o mesmo plano. Eu tenho duas pirâmides que as duas pirâmides têm bases no mesmo plano. Tem bases contidas no mesmo plano. Tá bom? No mesmo plano gama. Pronto. E que seus vértices pertencem a um plano gama-linha. Pertencem a um plano gama-linha. Pronto. É um plano gama-linha. Tá bom? A distância entre eles vai ser h. Tá bom? A distância entre esses dois planos é h. Então a distância, eu vou representar aqui, seja d, gama-linha, a distância entre esses planos, h. E esse h é justamente a altura comum às duas pirâmides. Eu vou considerar uma reta, m, então seja m, uma reta perpendicular a estes dois planos, reta perpendicular a estes dois planos, tá aqui, a estes dois planos. E a gente vai, como eu já falei, a gente vai usar o princípio de Cavalieri, tá bom? Tomando os planos que são perpendiculares a essa reta situada entre esses dois planos, gama e gama-linha. Tá bom? Seja gama, ou seja gama não, seja delta, o plano perpendicular à reta M, tá bom? Perpendicular à reta M, plano perpendicular a reta M, e que dista R, dista R do plano gama-linha,
do plano gama-linha. Pronto. Do plano gama-linha. Então eu tenho isso aqui. Além disso, eu vou considerar A seja a área comum, a base. Então aqui eu vou considerar a área comum, as duas pirâmides, né? A área comum, as bases das pirâmides, das pirâmides. A e B, esse A e B menorzinho aqui, minúsculo, tá bom? A e B menorzinho minúsculo são as áreas das seções, as áreas das seções que o plano gama determina nas duas pirâmides, respectivamente, na primeira e na segunda pirâmide. Pela proposição anterior, eu vou ter o seguinte, que quando eu quociento a área menor pela área maior, isso aqui vai me dar justamente a altura, e aqui a altura não é H, né? A altura que dista é R, então isso aqui vai me dar R sobre H. Como a área é uma medida bidimensional, isso aqui é elevado ao quadrado, e isso aqui para a primeira pirâmide. Para a segunda pirâmide eu pego B sobre a área, e isso aqui vai me dar justamente R sobre H, aqui é um H, R sobre H ao quadrado. E isso aqui, quando eu igualo os lados direitos dessas duas igualdades, eu vou concluir que A é igual a B, quando eu estou igualando, né? Ou seja, o que é que isso aqui está me dizendo? Ou seja, que as seções determinam o quê? Determinados pelo plano delta, determinam regiões de mesma área, que as seções determinam regiões de mesma área, E aqui, pelo princípio de Cavalieri, a gente vai ter o seguinte, que as duas pirâmides têm o mesmo volume. As duas pirâmides têm o mesmo volume. E esse aqui conclui a prova da nossa proposição. Como proposição última dessa parte aqui, a gente vai ver o seguinte: a gente já sabe como calcular o volume de um prisma. Agora a gente vai calcular o volume de uma pirâmide. Essa proposição nos diz que o volume de uma pirâmide é igual a 1/3 do produto da área da base pela sua altura. Como dito agora há pouco, nós sabemos que calcular a área de um prisma é a área da base vezes a altura da pirâmide. Tá bom? O que a gente vai fazer agora aqui é o seguinte: a gente vai mostrar que o volume da pirâmide é justamente esse cara aqui vezes um coeficiente de 1/3. Tá bom? Então a gente vai provar isso aqui. Como é que nós provamos isso aqui? Então, seja P, eu não sei qual é a pirâmide, então eu quero que seja P a pirâmide, seja P a pirâmide de altura H, de altura H, e área da base, igual a B. Pronto, igual a B. A área da base é igual a B. O que eu vou fazer? Vou construir uma outra pirâmide. A gente pode construir uma outra pirâmide. Construa uma outra pirâmide.
pirâmide. Agora essa pirâmide a gente vai construir de uma forma legal, uma outra pirâmide P', tendo como base um triângulo, tendo como base um triângulo, tá bom? O triângulo é A, B, C. Isso aqui é aqui eu vou trocar, aqui eu vou, não é chamar a área da base de B, eu vou chamar a área da base de S, que é de space, tá bom? Então vou trocar aqui, triângulo ABC, de tal forma que essa pirâmide aqui é fácil a gente encontrar um vértice, tá bom? Tendo como base e vértice dessa pirâmide e vértice de P', sendo o ponto B', tá aqui, o ponto B', de tal forma que a distância entre B e B', isso aí é fácil a gente calcular, né? De tal forma que a medida desse segmento B', é justamente H. O que é que a gente vai concluir daqui? Pela proposição anterior, eu tenho duas pirâmides que têm a mesma área da base e a mesma altura. Então, pela proposição anterior, eu tenho o seguinte, pela proposição anterior, o volume de P, o volume da pirâmide P é igual ao volume da pirâmide P'. Então, o que eu vou fazer aqui, eu vou calcular o volume da pirâmide P'. Que eu sei como calcular o volume da pirâmide P'. É uma pirâmide mais simples, né? É uma pirâmide de base triangular. O que é que eu vou considerar? Para isso, eu vou apenas considerar. Então, para isto, considere o prisma reto, construído a partir do triângulo ABC, a partir do triângulo A, B e C, tendo altura e com altura H. Ou seja, essa altura aqui, desse prisma aqui, é H. Note o seguinte, aqui eu tenho a minha pirâmide, ó. Aqui a minha pirâmide, A, B, C e meu ponto B', né? Que é o meu vértice da pirâmide. B', tá aqui. O que eu vou fazer com esse prisma aqui é observar que ele pode ser decomposto em três pirâmides, tá aqui, ó. Essas três pirâmides. O que eu vou mostrar agora é que essas três pirâmides têm o mesmo volume. Ou seja, esse prisma ele pode ser decomposto nas seguintes pirâmides. A primeira pirâmide é A, B, C, B'. Essa aqui é uma pirâmide. A outra pirâmide eu tenho a minha pirâmide A, B', C', A. Então eu tenho a minha pirâmide A', B', C', A. E a outra pirâmide que eu tenho AC, C', B'. A, C, C' e B'. Note o seguinte, esses caras aqui, isso aqui é uma pirâmide. Eu vou mostrar que cada volume dessa pirâmide, cada um dessas pirâmides tem o mesmo volume. Note o seguinte, vamos observar essa pirâmide aqui. A pirâmide A, B, C, B'. Essa pirâmide aqui, que eu vou realçar aqui, ó. A, B, C, B'. Essa pirâmide A, B,
C, B', a área dessa pirâmide aqui, a área aqui dessa base aqui dessa pirâmide AB, ela é congruente por construção de prisma à área A', B', C'. Além disso, a distância BB', essa altura aqui é H, e a altura A' também é H. Pela proposição anterior, eu tenho duas pirâmides com a área da base igual, com a mesma altura. Então, o volume dessa pirâmide aqui é igual ao volume dessa pirâmide aqui. Essa primeira parte já está feita. Considere agora essa pirâmide aqui. Considere agora a pirâmide. Vejamos essas duas pirâmides aqui. Essa pirâmide aqui e essa pirâmide aqui. A pirâmide com os vértices verde e a pirâmide com os vértices amarelo. Note, essa pirâmide aqui, ela pode ser considerada tendo como base AB', C'. AB', C'. Eu também posso considerar a base A', C'. Note que essa base aqui, A', C', coincide com a base AC, C' dessa outra pirâmide aqui. Essas duas pirâmides têm a mesma base, porque é um triângulo retângulo, então os triângulos são congruentes, esses triângulos aí. Ou seja, tem a mesma área e tem a mesma altura. Mais uma vez, tenho duas pirâmides com áreas das bases iguais e a mesma altura, então o volume dessa pirâmide aqui é igual ao volume dessa pirâmide aqui. Mas por transitividade, esse volume é igual a esse volume, ou seja, o volume dessas três pirâmides aqui é justamente igual ao volume do prisma. Então o que a gente conclui a partir daqui é que o volume do prisma é 3 vezes o volume da minha pirâmide P, que é justamente essa pirâmide aqui, eu vou chamar de P, o volume da pirâmide P. Mas note, eu sei como calcular o volume do prisma. O volume do prisma é a área da base, que eu chamei de S, vezes a altura H. Daqui eu vou concluir que o volume da pirâmide ela é igual a 1/3 da área da base vezes a altura. E aí conclui a nossa prova. Bom, então, note que eu usei fortemente a proposição, que nos mostra que duas pirâmides com área da base igual e a mesma altura têm o mesmo volume. E eu usei fortemente também o fato do volume do prisma ser, né, o produto da área da base vezes o produto para eu chegar nessa forma. Tá bom? Então a gente vai encerrar aqui a parte de pirâmides. O próximo vídeo a gente vai tratar de poliedros. Então para o restante do curso, essa parte de geometria espacial, a gente vai, ainda falta falar poliedros, que é um vídeo. Esferas, cônes e cilindros, que é outro vídeo. E aí a gente conclui a parte da geometria espacial do nosso curso. Restando, como para a quarta nota, a parte de geometria projetiva. E essa outra parte aqui a gente vai ter um outro material. Não é nesse material que a gente vai estudar. E espero que todos vocês estudem, tá bom? Continue nessa batalha e até a próxima, pessoal. Bons estudos para vocês.